estou com o professor Dr. Jefferson Oliveira para discutir, debater sobre a conexão, os diálogos entre o direito econômico e o direito previdenciário. Professor, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra participar de algum projeto com o meu grande amigo Cristiano, né? Amigo de longa data, sou até suspeito para falar, Sim, né? sempre Mas exagera. sempre, não, daquele jeito, né? Mas muito obrigado. Professor Jefferson tem um doutorado em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e, além de professor, é um amigo e um grande debatedor. Durante a pandemia do Covid-19, de acordo com dados do Ministério da Saúde, nós temos 38.522.735 casos confirmados de Covid-19 até o momento, e número de óbitos de 710.174 brasileiros. Isso representa 87,52%, salvo engano, da população de São Bernardo do Campo, em número de óbitos. Como essa quantidade de casos confirmados de Covid, por exemplo, e o número de óbitos, ele se relaciona com o direito econômico e com a Seguridade Social. E eu aproveito para esclarecer o que é a Seguridade Social, para quem não conhece. A Seguridade Social ela é um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. E ela é destinada a assegurar direitos de assistência, previdência e saúde. E aí, o professor Jefferson vai comentar como isso pode se relacionar essa situação, por exemplo, dos brasileiros da Covid com o direito econômico e a Seguridade Social. Bem, acredito que inicialmente seja importante definir o que é o direito econômico, pois é incomum muitas vezes que se debata esse assunto, Para mim era. até mesmo para muitos acadêmicos, Ah, né, da parte jurídica, que acabam não tendo muitas vezes isso na faculdade, né? Mas, assim, embora nós tenhamos doutrinariamente diferentes concepções do que venha a ser o direito econômico, a gente pode definir de uma forma um pouco mais simplista a ponto de falar, olha, o direito econômico ele é um ramo do direito que se preocupa com as questões que envolvem as políticas públicas, políticas econômicas, só que vinculadas ao mercado. E, considerando a questão de seguridade, e aí especialmente previdência, quando a gente fala o mercado em si, a gente tem um papel importante previsto constitucionalmente, que é a questão do financiamento das políticas sociais, né? Então a perfeito. gente tem o financiamento da própria seguridade, de modo geral, e especialmente da previdência, mas ela está vinculada ao mercado. Então a gente tem como fundamento para muitos desses elementos a própria atividade, a livre iniciativa, a atividade desempenhada pelos empresários, da mesma maneira que nós temos a atividade desempenhada pelos empregados. Então a gente acaba tendo um recolhimento que ele vai fazer jus aos direitos que muitas vezes são vinculados à seguridade social, porque qual que é a lógica? O dinheiro não cresce em árvores, Sim, né? Então alguém tem que pagar essa conta. E como políticas contributivas, né? políticas contributivas, justamente. Então a gente tem uma série de fatores de ordem social e econômica, de modo geral, que elas acabam refletindo no bem-estar da população. Então eu até costumo apontar como um dos elementos que dizem respeito à própria questão de financiamento, e aí não só, claro, da seguridade, mas das políticas como um todo, do papel do Estado, porque se nós considerarmos estados que são desenvolvidos, diferentemente de estados que são subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como a doutrina costuma apontar, que é o caso do Brasil, estado em desenvolvimento, um estado como esse precisa ter recursos para financiar uma série de Perfeito. atividades, né? Garantir o bem-estar social, que é a função principal do Estado. Que está na Constituição, Está na né? Constituição, né? Então a gente, enquanto sociedade, muitas vezes acaba não vendo a necessidade desse financiamento. E se nós pegarmos, por exemplo, dados internacionais, como por exemplo o relatório da OCDE sobre impacto financeiro dos planejamentos tributários, por exemplo, Uhum. que é o relatório BEPS, né, o Base Erosion Profit Shifting, nesse caso a gente tem, por exemplo, impactos financeiros em alguns estados, claro, estou generalizando aqui, Sim, mas que isso gera é, limitações para atividades, e aí, dentro dessas atividades, a gente tem, claro, num estado como o Brasil, por exemplo, situações de habitação, lazer, previdência, a própria saúde. SUS, né? Então, eu costumo falar também que é usual que a sociedade como um todo acabe percebendo a necessidade em coisas que estão próximas a ela, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma facilidade para apontar, por exemplo, problemas no SUS ou no sistema de saúde como um todo, assim, justamente porque muitas vezes a pessoa depende disso. Só que não se importam tanto, por vezes, com a previdência. Por quê? Porque
vamos supor um cenário, sou novo, não estou aposentado. A previdência não é um problema meu. O déficit que a gente acaba tendo no financiamento não é um problema meu, pelo menos não por hora. Só que quando você chega nesse ponto, você falou, opa, peraí, agora isso me representa, eu estou com esse problema agora. E como é que fica essa questão? Né? Excelente. Então a gente acaba analisando muitas vezes coisas que estão mais próximas, né, da nossa realidade. Uhum. Então a gente já tem que pensar num No dia a contexto, dia, né? no dia a dia, justamente. Então a gente tem que pensar num contexto de como que o sistema funciona, né? Porque o sistema ele está vinculado elementos com elementos, né? E por isso, justamente, a questão do capital para o financiamento das políticas de Estado acaba sendo extremamente interessante, né? E importante também. É uma situação, então, que o é, direito à livre iniciativa, ela é uma condição de possibilidade para a Seguridade Social, né? Sim, sim. E parece que, eu comento porque algumas pessoas dizem que o Brasil ele não fomenta a livre iniciativa e ele induz ao encosto, mas me parece que a Constituição diz o contrário logo no início, não é Sim, isso? justamente. Na verdade, eu costumo dizer também que acreditar nisso demonstra um pouco de desconhecimento de algo que seria nuclear para a gente, que é Uhum, basicamente a Constituição. Por quê? Se nós pegarmos a norma como um todo, a Constituição ela traz dentro dos seus capítulos um uhum. capítulo específico para a ordem econômica. E, no caso, o artigo 170 da Constituição, ele vai trazer justamente isso. A livre iniciativa, ela é importante para o Estado, né, para o país. Ao lado do valor social, né? Justamente, né? Do Então, trabalho. quando eu digo Estado, estou Uhum, englobando, né, o poder público como um todo. E se nós considerarmos também o artigo 1º, a gente tem como fundamentos da República, né? Então, a livre iniciativa, ela está presente no dia a dia, né? E aí a gente vai ter uma série de artigos que eles trabalham de forma coordenada, que vai ser, por exemplo, o artigo 3º, promovendo o desenvolvimento nacional, né? Então, são alguns objetivos que são fixados e que se tem hoje na doutrina, de modo também amplo, que o mercado ele é um instrumento pelo qual a gente consegue ter a riqueza necessária para promover o bem-estar. Então isso é pacífico na doutrina, assim, eu diria pacífico entre muitas aspas, sim, né? sim. Mas pelo menos é o que se vê, né, na doutrina brasileira, né? E alguma certa relevância também na doutrina internacional. E considerando esse fator, se nós pegarmos também o caput do artigo 170, a ideia é justamente promover esse bem-estar da sociedade, né? Então, como que eu faço isso? Por meio do mercado. E aí a gente volta, Preciso fomentar o mercado, né? preciso fomentar. E aí a gente volta na questão do recolhimento das verbas para a Seguridade e Perfeito. também, especialmente, para a Previdência. Então, dentro desse pacto intergeracional em que a nossa sociedade hoje exerce atividade remunerada para custear a anterior, eu me preocupo se quando eu vejo uma situação de desemprego, Sim, né? Porque você puxou ali a questão do trabalho e não é incomum, até às vezes entre colegas que pensam que o exercício de atividade remunerada, por exemplo, é, ele não tem uma obrigatoriedade de contribuir para a Previdência, né? Pagar a guia, por exemplo, do INSS. Eu sempre brinco e falo, olha, exercer a atividade remunerada não é uma opção, né? sim. Tem que pagar, porque se fosse uma faculdade, né? Não teria Previdência, né? É o optatório, né? É optatório. É o optatório que brinca. Então, exatamente, é uma obrigação o exercício da atividade remunerada e no Brasil ainda tem muito disso, de não entender que, eu advogo, recebo honorário, sou dentista, falar, então, incide a contribuição, né, Sim, para a Previdência. E nessa parte também, me chama sempre muita atenção, porque eu, antes de cursar Direito, por exemplo, eu não entendi essa diferença entre política e eu falo assim, muito tranquilo, porque as pessoas pensam, nossa, você trabalha com isso e não sabia? Não sabia mesmo, né, antes de uhum, estudar. A diferença entre política contributiva e não contributiva uhum, da Seguridade. A Previdência Social é contributiva, né? sim, Fala, mas a assistência à saúde não são contributivas, mas precisam dessa sim, precisa desse dinheiro. atividade econômica, né? Sim, E como eu mantenho toda essa seguridade hoje sem atividade econômica? Esse fomento à atividade econômica, ele está no texto da Constituição ou é, por exemplo, uma faculdade, é uma opção de cada governo? E aí, falando governo de forma, né, uhum, A, B, C ou D, assim. sim. A questão da atividade econômica, ela é um dever, basicamente, ali do Estado, vamos colocar dessa maneira, né? Uhum, Porque o Estado, hoje, ele é formatado num cenário que ele precisa proteger o mercado, né? Então, se nós considerarmos a importância do mercado, o próprio artigo 219 da Constituição, ele vai trazer
o propósito, né, Uhum. do mercado, que dentre eles é promover justamente esse desenvolvimento socioeconômico, né? Socioeconômico. E aí muita Socioeconômico, gente não sabe o que é o desenvolvimento socioeconômico. justamente, né? Então a gente tem duas Se vertentes. puder explicar o que é crescimento econômico e Sim, desenvolvimento. também é aquilo, né? Tudo aqui tem Sim, divergência doutrinária, né? sim. Mas vamos partir da ideia de que esse desenvolvimento socioeconômico, ele vai seguir uma linha que é tanto social quanto econômica. Por Uhum. quê? Às vezes a gente acaba associando o desenvolvimento como questões de ordem financeira. Falar, eu quero ganhar mais dinheiro, estou desenvolvendo. Não necessariamente seria isso, tá? Então, para que se tenha o desenvolvimento de modo geral, ou propriamente o desenvolvimento, é importante que também tenha uma melhoria na qualidade de vida das pessoas. Então, por isso que é socioeconômico. Então, considerar justamente o mercado enquanto instrumento para esse desenvolvimento, e aí isso refletindo na sociedade, aí sim nós poderemos falar do desenvolvimento de verdade, né, o desenvolvimento real. E a partir dessa ideia de desenvolvimento, a gente tem, como dito, artigo 219, o mercado sendo protegido Uhum. pela Constituição, a gente tem os princípios da ordem econômica, por exemplo, no artigo 170, a gente tem os fundamentos da República no artigo 1º, os próprios objetivos no artigo 3º. Então, são elementos constitucionais que acabam tendo que ser respeitados, e digo até mais, embora a gente tenha a possibilidade dessa livre iniciativa, desse mercado ser protegido, uma coisa que a gente tem que lembrar é que o mercado ele existe, ele precisa da proteção do Estado, isso desde a Sim, doutrina clássica, né, se você pegar o Adam Smith também, ele já trazia essa ideia, né, de regulação do mercado no sentido de manter o equilíbrio, né, sim. então não a intervenção toda hora, mas que haja um equilíbrio para que o particular consiga desenvolver atividade econômica, mas no próprio artigo 170 a gente tem limites, então preciso da atividade econômica para financiar as políticas como um todo, as políticas Entre elas a sociais, seguridade, entre né? elas a seguridade, justamente, mas com limites. Então, por exemplo, a gente tem a proteção ao meio ambiente, a gente tem a proteção ao consumidor, né? A gente tem a própria livre concorrência. Então, são elementos que, a princípio, embora a doutrina, por vezes, acabe dizendo que são elementos contraditórios entre si, contrários, né? Eles colidem, não é bem assim que funciona, até mesmo porque se a gente pegar uma análise, uma interpretação mais extensiva do que vem a ser esses princípios, todos eles se complementam, né? Então, hoje a gente tem sim a liberdade para empreender, digamos, não só para ingressar, mas para Uhum. manter-se no mercado ou da mesma forma sair do mercado, Perfeito. juntamente com outros elementos, com outros fatores. Então, eu posso sim exercer a minha atividade econômica desde que eu não extrapole essas Certos limites. regras, justamente para não gerar desequilíbrio. Por quê? Se eu tenho desequilíbrio, consequentemente eu gero um desemprego, consequentemente eu gero falência de outras empresas, de outras entidades. Puxa até para o direito concorrencial, Sim, talvez? com Eu certeza. esmagar um pequeno. Com certeza, com certeza. Isso se a gente considerar também que, lembrando, o sistema de seguridade, a Previdência, ele precisa do dinheiro que é arrecadado com atividade de mercado. E como que eu faço para recolher se eu não tenho possibilidade de empregar essas pessoas ou mesmo de circular as mercadorias e Que foi um serviços? problema da pandemia, por exemplo, né? Justamente, justamente. Então, Muita saída e sem fonte de entrada. exatamente. Então, assim, são problemas que têm que ser resolvidos, embora a gente acabe analisando sobre uma determinada ótica, por vezes gera reflexo numa outra, né? Então, se a gente considerar que a grande maioria dos empregados eles estão relacionados a empresas pequenas e médias, digamos assim, não dá para falar, olha, dá para equiparar, ou melhor, para equiparar não, dá para igualar Uhum. a empresa menor com a empresa maior. Não, eu preciso ter tratamentos diferenciados. Que entra lá o princípio do tratamento, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem tratamentos simplificados e favorecidos justamente para colocar essas entidades numa condição de equivalência, para que elas possam, entre elas, acabar discutindo algumas questões de interesse, né, Uhum. conforme as suas demandas, que vai surgindo, claro. Mas, de uma forma geral, tem-se que o mercado ele consegue se adaptar. Né? Então, a atividade econômica, de modo geral, embora exista essa regulação exercida pelo Estado, o mercado em si ele sempre se adapta, né? Então isso gera reflexos também na ordem previdenciária, né? Por Perfeito. quê? Porque gera arrecadação ou não, né? Dependendo de como for a política do Estado, Que é a questão do planejamento que você estava do discutindo comigo planejamento, também. né? Então Até o assim, planejamento tributário, o talvez. planejamento Em vez de eu tributário ter um prolabore, eu vou por outro caminho de também, lucro e... também. Então assim, a questão do próprio planejamento tributário, Uhum. ele é um desses elementos que acaba refletindo na atividade econômica, lembrando que tudo isso, né, gera o Sim. custeio. Então, se nós considerarmos que esse planejamento, claro, vai colidir com outro princípio, com outra ideia, que é a minha liberdade, e aí você é livre para planejar, fala, poxa, se eu planejo, eu Antes do fato posso, gerador, antes do né? fato gerador, né, fazer ali a devida elisão Uhum. fiscal, eu
tenho a liberdade para não pagar o tributo a partir de um planejamento meu. Só que isso gera reflexo na outra ponta. E, inclusive, isso é um dos grandes debates, né, que você tem com a Fazenda Pública, justamente falar, olha, mas a Fazenda precisa desse dinheiro. E a É solidariedade, a né? solidariedade. Do artigo 3º, por exemplo, Exatamente. entre outros, né? Exatamente. Então, assim, é um elemento que ele é extremamente essencial para o contexto de Estado, né? Então, às vezes, a gente acaba lembrando muito da perspectiva individual, fala, olha, é meu direito, mas, ao mesmo tempo, a gente tem a política como um todo, né? Que é o financiamento, e aí, voltando, habitação, lazer, Sim. outros elementos, inclusive da seguridade. É, o constituinte originário, então, ele não deixou uma opção para o fomento da livre iniciativa, não é isso? Não É foi desde 88, né? exato. Então, assim, é um dever, basicamente, do Estado, né? Até mesmo porque a gente enfrenta um outro problema, que é a questão de como que essas políticas, elas são colocadas, como política de Estado ou como política de governo, né? Perfeito. Porque, Você consegue esclarecer porque muita gente não sabe, né? A sim. diferença de... Então, para contextualizar, a política de Estado é uma política, vamos colocar assim, de longo prazo. É uma meta do Estado para um período, vamos supor aí 10, 20, 30 anos, falar, olha, daqui a tanto tempo nós precisamos chegar nesse ponto, né? E a política de governo é uma política definida, basicamente, pelos interesses de determinados governantes, Sim. né? Então, como a gente tem um período no Brasil que é de 4 anos, né? E, eventualmente, Uhum. reeleições, enfim, mas se eu estabeleço políticas de governo, muitas vezes eu não estou atendendo a políticas de Estado. Se bem que eu traço até algumas críticas no meu último livro, justamente sobre a questão de transportes, que a gente não tem uma política de Estado muito bem definida no setor de transportes, né? Sim. Mas isso vale para outros setores também, porque a gente tem muitas políticas de governo e elas acabam se sobrepondo muitas vezes com essas trocas de governo, né? Perfeito. Na Previdência também. É um governo chega e quer mudar a Previdência, fala, em 4 anos você não entende nem o sistema Sim, de regime geral e regime próprio, né? exatamente. Então, assim, imagina que, até fazendo um paralelo, mas assim, imagina que para o estudioso, em 4 anos você já não consegue entender o sistema. É, Imagina para um governo que tem uma série de é. elementos para Que entender. vai mudar os servidores ali, enfim. Exatamente. Então, assim, definir uma política de Estado acaba sendo de suma importância Em termos de atividade econômica, em por termos de exemplo. atividade econômica, justamente. Não só de atividade econômica, mas de política social, né? De políticas públicas, de modo geral, né? Então, isso vale para todos os setores, transporte, seguridade, habitação, né? Mas, assim, tem que ter algo definido. E, no Brasil, a gente não tem muito claro essa questão, né? Então, por isso gera esses problemas, muitas vezes, né? A Declaração de Direito e Liberdade Econômica ajuda em alguma medida? Ou ajudou? Olha, eu consigo ver bastante o reflexo disso na esfera civil, né? Porque a gente teve algumas alterações legislativas no sentido de falar, olha, o Estado, e aí na pessoa do Uhum, juiz, claro, não vai intervir tanto na livre iniciativa, na uhum, vontade sim, particular, né, na sim. autonomia privada, A mas liberdade, na né? liberdade, de modo geral, mas eu penso que em alguma medida ajudou, embora tenha sido uma lei muito criticada, Uhum. doutrinariamente falando, né? Você escreveu um livro ainda, Sim, em fiz uma coautoria. participação numa obra coletiva, né, a Uhum, respeito na época do lançamento da lei. E, assim, eu vejo que ajudou em forma muito pontual, porque a gente teve a questão da sociedade unipessoal, né, então isso facilitou, porque a doutrina criticava bastante a Eireli ou Eireli, como alguns costumavam dizer, né, sim, uhum, mas vejo que foi um avanço nesse aspecto, né, e da mesma maneira que acabou um pouco com alguns, nem vou dizer abusos, mas algumas facilidades que se tinha na ordem jurídica em relação à revisão de negócios jurídicos, contratos, né, de uhum, modo geral. perfeito. Então, hoje eu penso que foi um avanço nesse aspecto, sim, mas pelo contexto no qual ela se deu, e aí eu traço críticas, né, nessa obra coletiva, inclusive, Uhum, que eu participei em relação à lei, que boa parte das situações não precisariam estar ali, sim. mas daquilo que foi de fato válido, trouxe um avanço, né? Então, penso que nesse aspecto, para a atividade econômica e para o financiamento da seguridade como um todo, foi um avanço, por quê? Porque facilitou aquele pequeno empresário, né? Aquela pessoa que quer empreender. E como é que faz isso? Porque a gente tinha burocracias que elas Sim. puderam ser contornadas. Então, nesse elemento, com certeza, foi super válido. E mesmo na parte do servidor público, se pegar do regime próprio, precisa ter atividade econômica Precisa. até para segurar essa ponta do Estado, né? Sim. Se a gente for considerar, por exemplo, a questão do regime próprio, vamos analisar aqui numa perspectiva municipal ou Sim, estadual, né? A gente sabe que o poder público, no caso aí seja o Estado ou o município, ele precisa
ter a sua arrecadação, embora tenha assim os repassos de ordem condicional, mas ele tem ali a tributação respectiva dos tributos Uhum. municipais e dos tributos estaduais. Isso, queira ou não queira, ele é usado como base justamente para financiar todas essas políticas que a gente colocou, da mesma maneira que é usada para financiar os próprios benefícios dos servidores, né? Então, sem esse dinheiro, eu não consigo pagar os Sim. funcionários, né, os servidores de modo geral, mas da mesma maneira que eu não consigo efetivar no âmbito territorial ali da minha respectiva jurisdição nenhuma política Às mais vezes não extensiva. faz sentido nem ter aquele município, Sim, né? sim, justamente, porque se for considerar por questões atuariais, é bastante criticado ainda alguns municípios justamente pela incapacidade contábil, digamos, deles se manterem, ficar dependendo só de repasse, né? Porque imagina num cenário caótico, completamente caótico, que não haja esse repasse, né? E vamos supor, não houve arrecadação por parte do governo federal, não tenho como repassar, como é que fica a questão municipal, né? Claro que é um cenário hipotético, né? Mas a gente pode imaginar justamente e se acontecer, né? Perfeito. Jefferson, deixa eu fazer uma provocação. Alguns alunos, sempre quando vai falar de previdência, ficam, não vou precisar disso, etc. E eu sempre apresento a questão do princípio da solidariedade. Dá para fazer uma análise histórica da questão, tá? E assim, de uma forma muito superficial, né, só para contextualizar, o direito como um todo, ele sofreu influências históricas, né? Então a gente teve um momento no qual se definia aquela ideia da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade. Então a gente passou por uma evolução jurídica a nível Uhum. internacional e, claro, isso acabou refletindo no Brasil. Temos questões históricas nacionais também, né, por Sim. conta do que aconteceu na década de 60, 70, Situação territorial também, situação né? territorial, né? Então, são muitos elementos que, de alguma maneira, quando houve a elaboração da Constituição atual, a Constituição de 88, eles acabaram convergindo naquele momento. Então, houve a defesa de interesse de ordem econômica, houve a Sim. defesa de interesse de ordem social, houve diversos Foi interesses uma ali sendo série de defendidos. bate-papo geral, Foi um né? bate-papo coletivo, né? Exatamente. Assembleia Nacional Assembleia. Constituinte de todo mundo, né? Exato, né? Então, quais interesses que a Cada gente um tem seu precisava ter? pedacinho lá, né? Então assim, todos serão ouvidos, né? Sim. Então, tem de tudo. Então, a gente não pode interpretar a Constituição com uma vertente e falar, olha, isso aqui me agrada, isso aqui não me agrada. Vou excluir o que não me agrada. Isso é completamente ilógico, né? Que é a Então, história do Eros Grau lá, né? De exato. interpretar em pedaços, né? Não dá para interpretar em pedaços, né? Eu Sim. sempre faço um paralelo em sala de aula, que às vezes para o pessoal que é um pouco mais religioso, dá para interpretar a Bíblia por um versículo? É. Não dá, né? Então, a Vai Constituição, ter que ler tudo, né? vai ter que ler tudo. Então, a Constituição, qualquer coisa, qualquer livro que Sim. seja, né, você vai ter que entender o contexto, né, e a Constituição não é diferente. Então, a gente tem que ler realmente o todo para falar, Uhum. olha, o que se busca aqui? E aí, como dito no artigo 170, que a doutrina vai trazer, fala, olha, a princípio, se você olhar por alto, você vai ver que são situações que elas colidem entre si. Mas na prática não é bem assim. Porque se a gente for fazer aquela análise, interpretação dos Uhum. princípios mesmo, e a própria ideia do Alex, ou Alexi, como alguns Sim. chamam, é justamente nessa ideia. Falar, peraí, princípio a gente pondera, a gente não Sim. exclui, né? Uhum. Exclui lei, mas princípio Sim. não. Então, até onde que eu aplico, né? Como que é o caso? E aí a gente volta na questão do direito econômico, que é como que eu considero essa atuação do Estado? Porque dentro do direito econômico a gente tem o Estado é, promovendo políticas econômicas, né, Uhum. políticas econômicas, mas elas são no interesse do Estado. Só que tem um detalhe: essas políticas econômicas no interesse do Estado, elas têm que ser pautadas no interesse comum, no interesse coletivo, que vem lá do direito administrativo. Então, Perfeito. reflexamente, acaba sendo o nosso interesse, O direito previdenciário e o direito econômico não podem ser interpretados isoladamente. sem excluir, por exemplo, o artigo 3º, né? Sim. Eu não sei se você comentou alguma vez que bastaria, por exemplo, o governante chegar e falar, olha, a minha proposta de governo é cumprir o artigo 3º. Será que foi, né? Que Então, são acho objetivos da República. são objetivos, né? Então, a gente tem onde ir, né? A gente Sim. sabe, está claro na É. Constituição, falou, olha, o que que eu preciso fazer? Promover o desenvolvimento. Essa foi a discussão lá à época da Constituinte, né? Sim, sim. Como que eu faço isso? Esse é o É. problema, né? Porque, assim, ideias todo mundo tem, né? E aí fica fácil você falar, olha, faz isso, faz aquilo. Mas e a parte financeira, né? Porque, como dito, o Estado brasileiro, ele é um Estado em desenvolvimento. Precisa de recursos. É a história que não tem almoço grátis. Não É tem almoço chato porque as grátis. pessoas interpretam errado, mas não tem Não mesmo, tem, né? não tem. Você tem que tirar esse dinheiro de algum lugar. Então você tem críticas aí, por que, que os juros é alto no Brasil? Assim, tem uma série de críticas e Sim. porquês, né? Então, eu acabo até fazendo alguns apontamentos quanto a esses elementos nas minhas obras, né?
Mas, de uma forma ou de outra, a gente tem que entender o contexto, né? Porque se a gente for fechar a ideia ali, fechar os olhos só para um interesse respectivo, olha, eu acho que o desenvolvimento está pelo meio ambiente, eu acho que o desenvolvimento está pela habitação. Não é bem assim, É o todo, é né? o todo. E em algum momento realmente vai ter essa colisão ali Vai de ter, direitos, né? vai Porque ter. foi que isso aconteceu lá, né? Sim, Cada um tem seu pedacinho, sim, sim. E né? aí, como que interpreta depois, né? É, Então fica um pouquinho complexo por vezes, né? E, às vezes o acadêmico até, ele olha e fala, pô, mas a Constituição é difícil, né? Então eu brinco que quem sente mais isso é o pessoal que está no início do curso, né? é, Só que eles que falam, eles pô, querem uma resposta fechada, né? sim, que é uma Se resposta. A igual a B, fala, não Exato. vai rolar. Não vai ter, né? É, Então, quando chega no final do curso, por vezes, muitas grades de universidades acaba não colocando novamente esse tema. E aí eu penso que seria interessante justamente você ter ao longo, né, da faculdade, ou então em momentos distintos ali, justamente para falar, olha, como que você via isso no começo do curso e como que você vê agora. perfeito. Mas, por exemplo, a questão do direito financeiro, né, que aí Uhum, normalmente quem sim, acaba estudando isso é mais quem vai prestar concurso, né, mas você entende a dinâmica da gestão financeira do do Estado, Estado, né? né? Como que eu faço? De onde que eu arrecado? Como que eu gasto esse dinheiro, né? Porque existe uma série de elementos ali que inviabilizam muitas vezes determinados gastos, né? Mas que eles precisam constar de um procedimento que assim eu vou chamar aqui a grosso modo, tá? Mas de burocracia, porque normalmente a Perfeito. gente costuma associar como Uhum, burocracia, embora academicamente não seja sim, uma coisa ruim a princípio na teoria, né? Mas a gente começa a ver essas burocracias, né? Falar, olha, tá muito lento aqui já não dá, inviabiliza, né? Demora demais. Então são elementos que, dentro de um contexto de financiamento de políticas, de atividades de Estado, e quando eu digo políticas, tanto sociais quanto econômicas, né? Por vezes acaba impedindo o próprio gestor, né, de fazer essa, essa execução dessas atividades, né? E isso, quando não, tem algum questionamento em relação à própria probidade dos atos uhum, relacionados, né? Então, são elementos que muitas vezes atrapalham e dificultam o próprio contexto econômico do Estado, né? E nas políticas, sim. respectivamente, né? E aí a iniciativa privada, claro, vai ter que dar o jeito dela, se adaptar para conseguir atuar dentro desse gap que acaba se tendo nas políticas regulatórias ou até mesmo no mercado ainda não regulado por vezes, né? O direito financeiro e o direito previdenciário, eles chegam em um bom momento no exame da ordem. Demorou para chegar, Sim, porque enquanto não chega, algumas faculdades não incluem na grade, né, para justamente. discussão. E se não tem a discussão, muitos saem da faculdade achando que o dinheiro do Estado ainda... Sim, e também tem uma outra questão que é o seguinte, está sendo incluído nas grades, né, das universidades, mas dependendo de como que é estruturado isso, penso que pode acabar gerando, e aí vai depender muito de uma série de elementos também, mas talvez não seja dado o devido valor, Perfeito. porque é muito comum se ver, e aí eu conto por experiência do que eu vejo nas faculdades e curso, enfim, mas às vezes o pesquisador, o acadêmico, ele está mais voltado naquilo que é de interesse dele. Então ele já pensa, eu quero seguir, vamos supor, para o civil, para o penal. Sim, Ah, então previdenciário já não me interessa. Só que eu falo para todo mundo, falo, olha, embora talvez hoje não te interesse, em algum momento vai interessar, porque você vai precisar, né? E aí se sim. você não precisar para você mesmo, você vai precisar para o seu parente. Às vezes vai ter uma necessidade dentro de um contexto qualquer que você vai precisar para alguém. A própria relação com o direito tributário, né? Sem a própria relação com o Seleciona. direito tributário, né? Porque afinal não temos direitos grátis, É, né? A história do almoço, né? Mas você precisa ter o financiamento disso, né? E como que eu financio? Mercado, sim. né? Então trabalho pelo trabalhador da mesma forma que pelo empreendimento Eu dos... gostei de ver no exame da ordem direito financeiro e previdenciário, Sim. porque eu pensei, se o, por exemplo, falando em regime geral, se o INSS é o maior demandado enquanto réu, Uhum. não faz sentido não ter essa discussão dentro das universidades, né? Sim. Em termos do judiciário, o maior demandado enquanto réu é o INSS que administra o regime geral e a disciplina não tem na maioria das universidades, né? Quando eu fui estagiário, isso já deve ter aí, sei lá, uns 14 anos, 13 anos. Eu lembro que na época eu fiz estágio na Defensoria Pública da União. Uhum. E a época, Que pelo já é que pouco conhecida. é pouco A maioria conhecida, conhece só a a DPE, do né? Estado, né? É. Mas na época, pelo que me falaram até então, porque estagiário não Uhum. tinha tanto conhecimento a respeito, mas eles falaram que a época já era 60% da demanda da defensoria só questões de ordem previdenciária, Só da só DPU. da DPU. Isso aqui é de São Paulo, né? Então, penso como que deve estar hoje, né? Mas, assim, é uma situação que ela é muito recorrente, né? Então,
o operador do direito, de modo geral, ele tem que saber dessa necessidade, né, de como que funciona Minimamente entender o minimamente. tripé da seguridade, né? Exato, minimamente, né? Então, assim, entender a lei de benefício, a lei de custeio, justamente dentro desse contexto, porque é muito comum, e aí, claro, já vou me aventurar Uhum. na sua área, mas é muito comum de você ver profissionais, por exemplo, às vezes de forma equivocada, defendendo que previdência é a seguridade. É, E não é, é. né? Então ela Igual quando eu compõe, vejo alguma pós-graduação em seguridade, eu vejo a ementa, só tem só tem previdência. previdência. É, Algo de realmente. errado não está certo. Exatamente, né? Então o pessoal confunde muito. Então eu até penso que assim a gente vê no dia a dia, né? Às vezes as pessoas vão falar, ah, porque o INPS, Sim. né? Então assim, Eu fico feliz porque quando alguém me fala NPS, eu falo, bom, já vai aposentar, porque é. já dá pra ter ideia, já sabe a idade, né? Exatamente, né? Então, assim, eu penso que para quem está assistindo, a gente, se o pessoal Sim, eventualmente não sabe, né? Mas antigamente era o Instituto Nacional de Previdência Social, sim, né? E aí a Previdência, sendo ela um dos elementos da Seguridade, sim. hoje a gente tem, né, o Instituto Nacional de Seguro, Seguridades. É seguro, seguro, né? Seguro. seguro, é. É, Tem que então, pagar, né? tem que Fala, igual uma pagar. seguradora, né? Exato, né? Então, assim, ela é composto, dentre esses É, elementos, pela Previdência, né? sim, Então, como você falou, às vezes você pega um curso de pós-graduação, em algum lugar, tá lá, é Seguridade Social e tem o quê? Previdência, né? é, Aí, como que funciona a assistência? A pessoa não tem a é. menor noção, E o né? SUS que tá aí, né? É. E o SUS. Jefferson, no seu livro, no último que você publicou, Competitividade, Desenvolvimento e Transporte Aéreo, tem uma parte aqui que eu até grifei, que também está lá no prefácio da professora Irene Nohara, que você trata sobre a relação do transporte aéreo no cenário econômico internacional, e você discorre aqui um pouco sobre globalização. Globalização, muitos pensam que não tem relação com o direito, Uhum. mas tem. Você Tem. poderia, Eu não digo nem só com direito, mas com a vida social nossa, né? Porque neste momento, nesse inclusive, momento, somos impactados pela exatamente, globalização. porque pensa, a gente pode ter alguém aqui que está sendo agente do Japão, É, né? e Então, temos, quando eu vejo lá, sempre tem alguém, porque acaba falando de acordo internacional. sim, e isso é um fator que assim não dá para desprezar dentro de um contexto, porque e aí só para situar também, Sim, na a, globalização. a globalização, doutrinariamente falando, tem uma divergência de quando ela começou. Tem quem defenda que foi lá na época de 1700 e pouco, né, com a ideia da, da livre iniciativa, né, do Adam Smith com a riqueza das nações. Tem quem defenda que já foi algo mais recente, com o início do que viria a ser a União Europeia. Então, assim, não tem um marco bem claro nesse Sim, um aspecto, vai né? discutindo É, pelo outro. vai depender muito do que você defende, né? Você recomenda o livro do Stiglitz para quem quer Sim, conhecer? com certeza. O livro do Stiglitz, ele é muito bom. Globalização, como dar Uhum. certo, né? Temos alguns outros Como dar certo, né? como dar certo, né? Pra você ver a complexidade que é o negócio, né? É. Mas, com certeza, é um autor que eu acho, assim, fenomenal para debater a globalização e as consequências disso, né? Mas o fato é, o que a doutrina coloca para essa possibilidade da globalização ela ter dado certo, assim, em termos de hoje tá tudo integrado, foi o transporte e a comunicação, basicamente, né? E aí, justamente nesse elemento do transporte, eu acabo Uhum. trazendo a importância do setor aéreo para o mercado brasileiro. Só que, voltando para a questão Não previdenciária, fosse isso, não teria, né? olha, é bem questionável, tá? Uhum. Bem questionável. Se tivesse, seria de uma forma um pouco mais Perfeito, tá complexa, certo. né? Mas na questão que acaba nos Uhum. interessando aqui hoje a gente tem um cenário que o cidadão ele pode ser contratado no Brasil para prestar serviço no exterior, Perfeito. né? O pessoal que trabalha com Empreiteiro, né? empreiteiros, Hotelaria navios, também. hotelaria, Perfeito. né? Então, Navio também. existem uma série de possibilidades, né? É. E isso é importante porque, dependendo do que for, a gente pode ou não ter acordos entre estados, né? Então, por exemplo, a gente tem cenários nos quais a gente tem acordo entre o Brasil e outros países. Isso beneficia o cidadão? Com certeza. Pois é, e o que eu penso é, o Brasil precisa pedalar para fazer mais acordos. Sim. Porque se eu não tenho acordo internacional, não trago tempo. Imagina a quantidade de pessoas que foram para o Japão. Uhum. Sim. Claro que Bastante tem, né, o gente. Japão. Hoje Sim. tem um acordo internacional. Uhum. É, e você trabalha essa parte, claro que não previdenciária no livro, mas a importância do transporte para a Sim. globalização, Para a né? globalização, né? Então, penso que, assim, considerando que o Estado ele tem como função garantir o bem-estar dos seus respectivos cidadãos, como que eu faço para garantir esse bem-estar se, por exemplo, eu, Estado brasileiro, não tenho um acordo internacional com um outro país? Eu E, vou trabalhar, por exemplo, em Dubai. Dubai não tem acordo hoje. sim, E o tempo que eu tenho lá é, ficou. justamente. E isso é um problema, É, né? Um problema grave, eu diria até, né? Porque não eu tem uma acho. ou duas pessoas. E ainda que É, fosse uma ou duas pessoas, sim, é dever do Estado, né? Então, o Estado ele teria, né, que tomar essa iniciativa justamente para viabilizar
que as pessoas acabam se beneficiando. E aí volta naquela questão, né, de ser uma política de Estado e não necessariamente uma política de governo, né? Perfeito. Porque às vezes não é do nosso interesse, né? É, Ah, não é a minha realidade, então não vou me preocupar com isso. não gosto daquele determinado país, não vou fazer. Falo, Exato. mas não é o seu, porque eu preciso garantir o bem-estar, né? Sim, Tem que assegurar a aposentadoria. sim. E aí a gente cai naquela questão do direito administrativo que é do interesse primário da administração, que é eu tenho que defender o interesse do Estado e não meu interesse enquanto governante, né, de uma determinado ente político, né? Então, isso é importante num contexto econômico, porque tudo acaba estando relacionado, né? Tanto que a gente fala que no direito, o direito é uno, né? Sim, Então, não tem como separar. A divisão, ela é meramente acadêmica, né? Falar, olha, eu vou estudar previdenciário, eu vou estudar econômico, mas sim, num mas contexto geral, é uma coisa só. é, eu sempre brinco, no contexto geral é a luz dos direitos fundamentais, né? Uhum, sim. Acaba sendo uma efetivação dos É, direitos fundamentais, porque tudo decorre dali, né? é, Então, como que eu defino, por exemplo, as liberdades que eu tenho no artigo 5º da uhum, Constituição, se eu não tenho recursos para garantir isso daí, né? perfeito. Então, como que eu posso te assegurar o direito de ir ao judiciário se eu não tenho recurso para pagar os servidores do judiciário, sabe? Sim, Então, acaba que, né, no contexto geral, tudo está vinculado à questão de ordem econômica, né? né? A própria, essa questão mesmo dos acordos internacionais, né? Uhum, A globalização veio, teve e ainda existe, né, essa migração de trabalhadores. Uma coisa que me entristece muito, Jefferson, é que muitos desconhecem esses acordos internacionais. sim, E aí muitas pessoas acabam perdendo, por exemplo, um direito à aposentadoria, e aí, como não puxaram o tempo, esse benefício acaba, é o único que pode ser abaixo do salário mínimo, junto com o auxílio acidente. Eles acabam acessando a política não contributiva, que é o BPC-Loas. sim, Tá tudo muito ligado, porque sim. por isso eu sempre incentivo a pesquisar os acordos internacionais. E sempre que eu comento, assim, às vezes com aluno, eles ficam, nossa, mas existe? Eu falo, tem que Existe. existir, Tem. porque tem a globalização, né? Sim, é essencial. A própria OIT, na questão do direito Uhum. do trabalho também, né? Também pouco discutido na parte do direito do trabalho essa Sim, relação com a globalização, né? sim, porque a OIT ela acaba fixando alguns elementos mínimos, né, para as questões de ordem previdenciária e, por vezes, o operador do direito mal sabe que isso existe, né? E o pior, às vezes, quem é da própria área, Sim. né? Então, eu penso que essa questão também dos profissionais que atuam na área, claro, estou Sim, generalizando, sim. né? Mas tem que estar todo mundo, isso, independente de qualquer área, claro, mas se reciclando, né? Justamente para falar, olha, o que temos de novo, né? Porque um elemento que eu acho importante nesse aspecto, e aí tanto para a pessoa Uhum. enquanto profissional, quanto para os próprios clientes, é a questão da pesquisa, né? Porque a pesquisa acadêmica, ou não acadêmica, mas especialmente Uhum. acadêmica, ela é importante, né? Porque você acaba tendo uma visão do porquê daquela norma ser da maneira que é, como que é um contexto, muitas vezes fora do país, e isso acaba refletindo nos debates que são suscitados no Poder Judiciário e, claro, agrega valor, né? Pode eventualmente gerar uma modificação do entendimento, Sim. eventualmente, né? Então, a pesquisa acadêmica, eu penso que ela acaba sendo um elemento essencial para quem quer também exercer a advocacia. Aquela própria questão hoje lá do superendividamento e fugindo um pouco, mas do mínimo existencial. Uhum. Fala, o que é o mínimo O que que é? existencial? Uma televisão, né, que eu vejo um debate na jurisprudência. Uma televisão é essencial ou não é? Depende, né? Então, assim, são elementos que, dentro de um Só a contexto, pesquisa. só a pesquisa vai te ajudar, né, a tentar ter um argumento favorável ou contrário, conforme for o caso, né? Perfeito. Mas, lamentavelmente, algumas pessoas ainda dizem que o estrito sensu, por exemplo, que eu ingressei agora, né, não ajuda em nada na advocacia. Ah, E para mim, por exemplo, quando eu comecei a pesquisa com você, eu falei, abriu completamente. Eu falo, nossa, eu não vejo como separar hoje. uhum. E eu penso como é a vida de quem separa, né? Eu particularmente traço críticas fortes quanto a isso, mas são críticas pessoais Sim, minhas, né? Mas eu penso que a pesquisa acadêmica e a advocacia elas são indissociáveis. Não dá para você separar uma coisa da outra. semelhante talvez à atividade do médico, Sim, que sim, precisa. mesma ideia, né? Eu vou até exemplificar. Imagina o Uhum, médico que sai da faculdade, não quer mais fazer nada e aí mudam-se, descobrem-se novas doenças, novos remédios, ele perfeito. fica para trás, né? Vira um despachante Vira, de. No exatamente. final, a advocacia sem a pesquisa, Sim, sem críticas, mas acaba virando um despachante sim, um despachante jurídico, um né? operador do direito, Operador, né? realmente, né? Então eu penso que, assim, não dá para separar uma coisa da outra, né? Eu entendo o contexto brasileiro Sim, de falar, olha, preciso trabalhar, fica difícil de estudar,
mas é importante, né, fazer aquele esforço justamente para entender qual que é a dinâmica, né, porque é muito conveniente você ler a doutrina e falar, ó, é isso, é dessa maneira, ou então ler a lei, acreditar que a lei é o texto seco, Sim. né, E não uma fonte do e não uma direito, né? fonte, né? Então, o direito ele está em constante mudança, né? E essa mudança ela só pode ser de fato efetivada por pessoas que são realmente pensantes, né? Sim. Então, se aquele profissional, aquele operador, ele não pensa, ele não tem esse arcabouço teórico, e aí teórico mesmo, né? Porque o Sim. prático eventualmente você acaba pegando, mas o teórico fica realmente difícil de você contribuir para uma modificação ou um aprimoramento das normas da interpretação normativa que está vinculada aos institutos. E aí pode ser econômico, consumerista, previdenciário, tanto Sim. faz. Todas as áreas, né? Então, o debate ele é essencial, né? Então, penso que o estrito sensu, ele acaba sendo um passo adiante em relação ao lato. Claro que cada um tem a sua vertente, Sim, cada um tem sim. suas aplicações, mas se complementam, né? E eu Sim. acho que para o profissional do direito isso é com certeza algo essencial, tanto para si quanto para A seus clientes. pergunta que eu sempre faço é tem como ter prática se eu não tenho a teoria? Cara, Essa é uma conta que para mim não para mim não fecha quando fecha. Para mim não fecha. Porque, assim, é como se fosse metade de uma engrenagem, né? A máquina não funciona com metade da como eu faço a engrenagem. cirurgia se eu não Exato, conheço os fundamentos? exato, Né? né? Então, no direito não é diferente, né? Então, eu penso que para você ter, de fato, uma efetivação real, né, dessa prática, você precisa da teoria. E aí é o que eu até brinco quando vou lecionar a matéria de processo, Sim, né? Porque como que eu consigo efetivar o direito material se eu não entendo o processo? Porque, ok, o direito material todo mundo sabe. Ah, bateu sim, na traseira do meu carro. Em regra, tu vai ter que me indenizar. sim. Até o bom senso responde, O né? bom senso responde, É, né? A lógica sim, mínima, né? Só que a questão é, e aí, como é que você faz para garantir? Ah, vou ao judiciário. Como? Sabe? Então, é, esse fator da teoria, ela é complementar à prática. Então, não vejo como você consegue, de fato, efetivar essa prática com maestria, né? Porque uhum, efetivar de qualquer jeito, ok, você dá um jeito ali e sim, faz. Mas com a maestria que deseja, porque uma perspectiva que eu trago, e eu sempre menciono isso em sala de aula, que é você, acadêmico, não vai é, advogar por advogar. Você tem sim, que advogar para, né, se destacar. E sim, como que você se destaca? Entendendo a teoria, né, entendendo o porquê da norma. Né? Então, contextualizar isso, como a gente fez aqui, ó, porquê da globalização, sim, porquê da questão econômica, porquê da seguridade. Porque sabendo dessa ideia, de onde vem e para onde se busca, né, chegar, você consegue falar, olha, beleza, se eu preciso chegar nesse ponto, como que eu faço isso? Então fica mais claro, porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar tá válido, né? qualquer lugar serve, né? É, As próprias questões que chegam no Supremo Tribunal Federal são todas de teoria. sim, sim, Pegar até para ficar mais fácil para as pessoas a discussão de presunção de inocência e não culpabilidade, né? Foi sim, totalmente teórica, né? sim, totalmente. Revisão da vida toda agora, revisão de FGTS. Sim. A revisão da FGTS está discutindo se o fato de o Estado segurar aquele direito viola o direito de propriedade, aquele valor. Uhum. Foi uma discussão É totalmente é uma teórica. discussão totalmente principiológica, Né? né? Então, assim, eu penso que é fácil de ver isso quando a discussão vai para o Tribunal Superior, para qualquer Sim, deles, né? verdade. Agora, quando fica muitas vezes na primeira instância, não fica tão claro, porque normalmente o debate que está ali na primeira instância normalmente é um debate de aplicação legal, Sim, né? Ah, pode isso, não pode. Mas para ir para o Tribunal Superior tem que ter um pouco mais de tecnicidade em relação àquilo que está sendo apresentado, né? Então penso que a teoria ela acaba sendo assim essencial para qualquer operador do direito. se pensar mesmo, a própria situação dos precedentes de fixação de tese é uma tese que precisa ser teorizada. Sim, Né? sim. E praticamente todas elas estão pautadas em algum princípio, É, né? E é até engraçado quando qualquer disciplina vai ser lecionada, tem ainda quem acredite e fala, ah, princípio é besteira, né? E acabe dá não, para pular? dá pra pular, vou É, faltar hoje, né? isso. Uhum. Então, assim, chega a ser risível, né? Porque você fala, poxa, mas o princípio às vezes, sei lá, é capaz de anular um contrato, né? É, e tem força Tem normativa, força né? normativa, então, assim, é um elemento que é extremamente importante, né? Não tem como você separar, por exemplo, o princípio da aplicação da regra. Da mesma forma que você não tem como separar a teoria da prática, Sim, né? Então, são elementos complementares. Então, o operador de direito, de modo geral, ele tem que ter uma visão macro, né? Entender como é que funciona, eu acho que, acima de tudo, isso é importante, entender, né? uhum, E aí sim você consegue aplicar. Porque tentar aplicar algo que você não entende é igual quando eu leciono contratos. Eu falo, olha, não tem como você pegar um contrato da internet se você não sabe qual que é a sim. proposta, né? Então nem recomendo. Por quê? Porque você vai colocar uma coisa qualquer, se você for questionado, você não sabe explicar. Acabar prejudicando. Prejudica o cliente, É, prejudica a si.
né? Sim. Então, assim, são elementos que, para entender mesmo a real complexidade, você tem que ver, comparar, de fato, né, duas situações completamente distintas, que aí você vai ver de forma clara qual que é a importância, né, da academia e de outros elementos também. O que eu sempre penso, Jefferson, que é uma questão que sempre que eu posso eu reforço para os clientes. Sempre tem uma vida e uma família por trás daquela atuação. E eu Sim. penso, dá para brincar com isso? Uhum. Dá para pegar um modelo pronto de internet com uma Jamais. vida? E se fosse a tua família, como você Jamais. gostaria? Porque eu Sim. penso, quando eu busco um médico, eu parto do pressuposto que ele está estudando muito, Sim. né? Sim. É o mínimo que você espera, né? Isso. Você acredita nisso, É, né? que ele está vendo outras possibilidades de... Sim. Eu até questiono, eu faço muitas indagações dessa natureza filosófica para alunos, para pessoas de modo Uhum. geral também. Por quê? Imagina, às vezes você procura um profissional do direito, e é independente da área, previdenciário, por exemplo, né? Sim, E o mínimo que você espera é que a pessoa seja realmente um conhecedor do tema, né? Porque o sim, previdenciário, assim como o tributário e outros ramos, não tem, eu conheço pouco. Ou você conhece ou você não conhece. Não tem sim. meio termo, É, né? não Porque tem. um erro, você acaba Acabou com a vida da com pessoa. a vida da pessoa, né? Acaba com benefício, com É, tudo. Então, são elementos que o mínimo que você espera é que a pessoa conheça. O mínimo, né? E acaba que muitos acaba defendendo que conhece e, na verdade, né, acaba não estudando muito tema, sai da faculdade, fala que aquilo, faz no máximo ali uma pós, e fala, é isso aqui. E, na verdade, não é. não. Né? A gente sabe que tem uma série de regras que, eventualmente, elas vão surgindo, e conhecer esses elementos é importante, né? E o que você espera desse profissional, né? Então, quando se tem um profissional, muitas vezes, que, assim, eu vou generalizar novamente, né? Mas aquele cara do copia e cola, aquele cara que pega na Sim, internet, né? Que a lei do menor esforço, realmente, né? seria não consigo. Eu sempre gosto de puxar com a medicina porque envolve a vida direta e Sim, fala advocacia sim, também, né? sim, Fico também, imaginando um também. médico fazendo um Imagina aquela copy-paste de pessoa um. que construiu ao longo da vida, sei lá, um pouco da sua riqueza, né? Uma casa, um carro, Uhum. coisas básicas, mas que eventualmente por um erro de um advogado acaba perdendo alguma coisa, sabendo Sim, que poderia ter ou não ter se sujeitado a isso, né? sim, En- perfeito. Então são cenários que qual que é o reflexo disso, né? Então quando eu vejo às vezes palestras por aí, alguns profissionais falam, não, porque você tem que ter um monte de clientes. Eu penso assim, tá, mas até onde que você consegue trabalhar com qualidade Sim, a advocacia para cada um desses clientes? sim, Porque nada adianta eu pegar um monte de processo também, né? Isso eu digo profissionais que são sim. autônomos, né? Autônomos. Pegar um monte de processo se você vai fazer tudo de qualquer jeito. Sim, Né? Porque tem uma vida ali atrás, tem uma família ali atrás, né? Que alguém construiu, tem uma história, né? Então sim. cada processo é uma história. E se você não entende, se você não está se especializando, como é que você vai garantir o direito? Ah, mas não é problema meu. É problema Você seu. sabe bem porque eu sempre compartilho com você as dores que eu recebo da parte dos clientes. Sim. Olha, aluguel atrasado, Uhum. não tem como pôr comida na mesa, né? Sim, sim. E é uma situação muito recorrente, né? E aquilo, a pessoa tem que ter, o operador de direito tem que ter essa noção, né? De com quem que eu estou lidando. É uma vida, né? É uma vida, tem uma história ali. Às É. vezes não é uma vida, são várias, é uma família, né? Esse é o ponto, né? Às Esse é o vezes aquela ponto. pessoa é o arrimo de família e Sim, todos dependem ali dela, todos né? dependem, né? Então, imagina, eu sempre falo, né? Imagina só, você sendo este pai de família, né? Chega lá no profissional do direito, acredita por indicação muitas vezes que ele é um bom profissional, né? E contrata esse cidadão. Só que, ok, às vezes ele pegou um modelinho ali na internet, pegou um modelinho de alguma outra coisa, perdeu, culpa do judiciário, culpa do judiciário. Será que é culpa do judiciário mesmo? É, Sabe? Será que não tem outros poréns aí, né? sim, Então são algumas críticas que eu traço. Claro que estou generalizando aqui alguns sim. elementos, né? Mas é mais para provocar também. É. E até eu faço uma crítica, porque quando eu entrei no estrito, eu ouvi de algumas pessoas, não, o estrito não, no mestrado não serve para nada na coisa prática. Eu falo, que estranho, É. porque antes do mestrado eu já pesquisava com você Uhum. e me ajudou muito na Sim. prática, ainda ajuda, né? Sim. Eu acho que é uma perspectiva de. Um comentário, na verdade, de quem ainda não entendeu a lógica. Sim. Né? Eu tenho muito isso pra mim, né? Principalmente do direito, No que é uma direito. coisa teórica, né? Sim, o direito que a pessoa está acostumado a associar tão somente à interpretação da lei, É, né? A interpretação seca da lei, né? então bastaria ser alfabetizado para isso, né? Então, assim, eu falo, se você vai levar em consideração a questão da hermenêutica, né? O próprio, as obras, né? Do Lenny Sim. Streck também, né? O São, Lênio é só é, lapada. e assim, E é são excelente. excelentes, né? São Sim. elementos, assim, que para um acadêmico, eu falo, olha, leia, né? Eu É. sempre recomendo, né? Porque eu penso que não tem como você interpretar a norma sem você ter essa visão da hermenêutica como um todo. Até os profissionais criticando o Lênio, assim, eu vejo e falo, Assim, eu penso que
Né? É, Você leu, né? bem isso. Acompanha. É, qual que é o seu posicionamento, Ele né? tá defendendo direitos fundamentais, né? Então assim, tem alguns doutrinadores que assim, eu tomo como referência, né? O Lênio, Sim. e alguns vários outros, né? O próprio canal do Leno, né? Direito e Sim, Literatura é não, excelente. excelente, excelente, eu adoro. Mas aquilo, às vezes falta um pouco disso no profissional do direito, né? De É. querer conhecer. Até a humildade de falar, olha, isso eu não sei mesmo. Sim, Né? sim, Ele é natural. melhor do que eu. Né? Natural, né? Natural. Porque assim, queira ou não queira, você está pesquisando uma área, É, né? Então, por exemplo, eu não sou previdenciarista. sim. Então, tem coisas que eu vou falar, olha, não é Hum, comigo. Então, quando às vezes alguém vem perguntar, porque posso me aposentar? Não posso falar, cara, não é comigo, sim. né? Não sei, não faço ideia. Porque eu particularmente, prefiro eu não orientar, para não orientar errado, do que ter que passar essa vergonha. Porque para mim é uma Sim. vergonha. Falar, olha, eu não sei e vou fingir que sei. Não, cara. O Vou profissional, eu sempre destruir a vida de uma pessoa. vou, com certeza. Então eu penso nessa responsabilidade. Falo, olha, o profissional da área é quem tem que fazer a orientação, Uhum. não sou eu, né? Então, às vezes surge uma questão, vamos supor, criminal. Olha, eu não sou criminalista. Conversa com a Sim. pessoa da área, né? É. E- Asseguro os seus direitos fundamentais, mas é melhor que Sim, procure um. Né? exato, exato. Então, acho que a gente tem que ter muito claro isso pra gente de não ser generalista, né? É. Saber até onde que é a nossa competência enquanto profissionais, né? Sim. E, novamente, a medicina sempre ajuda. Ajuda. Melhor Né? exemplo. De especialista. No seu livro Direitos Humanos como Ordenadores da Atividade Econômica, você acaba trabalhando de alguma forma essa relação entre dignidade da pessoa humana e atividade econômica, que tem Uhum. tudo a ver também com o Sim. previdenciário, né? Ele está disponível ainda para venda na Sim, CRV? ele tá na CRV, já estou planejando a segunda edição desse livro, Uhum. ampliada, né? Quem sabe não jogam uma parte de globalização e previdência aqui, né? Então, seria interessante, uma Né? coautoria, né? É. Mas esse livro, ele é legal porque, assim, ele foi minha dissertação de mestrado e eu falo bastante desse aspecto econômico, né? De como que Uhum. você concilia o mercado com o social, né? Porque a gente pensa no primeiro momento que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E, na verdade, não é Sim. bem assim que funciona, né? Hoje, você não tem, basicamente, uma separação entre o que é iniciativa privada e Estado, falar, olha, um é eficiente, outro não é. Uhum. A gente tinha isso em algumas décadas atrás, né, no qual se acreditava, por exemplo, no surgimento lá daquele monte de empresas públicas, né, que falava, olha, o Estado é eficiente, a iniciativa privada não é. Uhum. Hoje em dia já é o contrário. Se acredita que a iniciativa privada ela é muito eficiente e o Estado não é. Perfeito. E não é bem assim. Então, uma obra que eu particularmente gosto bastante é da Mariana Mazzucato, né, que Uhum. vai falar justamente sobre a necessidade de cooperação tanto da iniciativa privada quanto do Estado. Então, é um ciclo ali que ele precisa se ajudar, né? E nessa obra eu trago justamente essa ideia de hoje no Brasil, como que a gente tem a Constituição, o artigo 170 em especial, fazendo esse papel, né, de esse meio de campo entre a economia e a sociedade, né? Então a gente tem direitos para proteger o mercado, né? A gente tem garantias para o mercado e a gente tem garantias para a sociedade, né? Então a gente tem que conciliar tudo isso e eu não Não só posso, para o indivíduo, né? não só para o Para a indivíduo, para a sociedade. sociedade, porque tem o interesse do Estado e lembrando que o Estado está no nosso interesse comum, né? Então a gente, enquanto sociedade, faz é feita essa representação pelo Estado, né? E o Estado, como que ele faz isso? Olha, tem a questão do meio ambiente, consumerista, a gente tem um reflexo de ordem arrecadatória também para N fins, Sim, inclusive para a Previdência, né? sim. Então, tudo isso é essencial num contexto macro, né? E aí o contexto de Estado, ele é justamente esse elemento que a gente está discutindo aqui, né? Não dá para fechar os olhos para um elemento e focar só no outro. A gente precisa ter essa ampla noção de tudo. Já achei engraçado que é bem comum também na graduação, eu passei por isso, por exemplo, para os estudantes parece que o direito público, o Estado, está muito distante, né? Então você fala, Uhum. nossa, eu não consigo entender direito administrativo. Fala, mas é o que tem de mais próximo na tua Sim. vida, Eu, mais do que o privado, às vezes até. o tributário e o administrativo eu sinto isso, nos dois, né? E aí eu falo, o pessoal fala, poxa, o tributário você recebe em janeiro Uhum, todo ano na sua sim, casa, sabe? E isso quando não antes também, uhum, né? O administrativo basta você andar na rua. Se é, você vê uma placa, é uma manifestação do Estado, 60 quilômetros. É o Estado determinando aquilo, fala, ó, aqui a ordem é essa, pare, farol. Então o Estado ele está muito presente, né? mas será que às vezes ele também não é uma crítica que eu faço ao Estado não se mostrar presente? Ele está presente, mas está distante às vezes, Então, né? é difícil de você conversar com o Estado, Isso, mas ele está ali, é, né?
E isso realmente é um problema, né? Porque às vezes fica essa ideia de burocracia, né? E aqui tomando por Uhum. base o Sim, conceito social, né? Que é ruim e tal. sim. Mas tomando por base essa ideia de, o Estado é muito burocrático, o Estado é difícil, como que eu faço? Tem que entrar no site, aí o site não é esse, aí tem que ir na prefeitura, a prefeitura... Sabe? Então, esses Uhum. elementos, por vezes, eles cansam as pessoas. E falam, olha, Não é, quero saber do não, eu Estado, quero né? saber do Estado, o Não Estado é vou uma pagar coisa ruim, INSS, é. não vou pagar o INSS, É. não quero resolver nada, porque o Estado, sabe? Então, Sim, não vai resolver. Então, isso acaba sendo um pouco prejudicial, num contexto social como um todo. E um contexto econômico também, porque acaba sendo criado um estigma ruim para o poder público, né? Eu digo Estado aqui como um todo, uhum. né? Mas acaba sendo criado um estigma para o Estado e tudo que emana do Estado tem uma tendência a não ser aceito. Porque se virou uma ordem, se surgiu uma ordem, fala, não, isso aí não é legal, isso aqui está atrasando para o meu lado. Então, as pessoas tendem a não gostar muito desse Perfeito. E a gente elemento. acaba tendo muito civilista também e Tem, poucos do direito público, né? tem pouca gente. E o É. pior, às vezes, a galera da iniciativa privada, do direito privado, melhor dizendo, acaba querendo se aventurar em questões de direito público, sem entender. Outra relação jurídica, Outra né? relação, completamente distinta, né? E aí volta naquele problema, né? Do profissional que não é da área, né? É, Que acaba cometendo erros que às vezes quem é da área jamais, né? sim. Correria. O seu livro sobre transportes, que foi fruto da sua tese de doutorado, ele está disponível na Juruá ainda? Está disponível, ele foi Tá. lançado agora em janeiro desse ano, né? Então, para quem tiver interesse, também tá disponível lá. E já estou pensando também na segunda edição dele, com novos temas. Que bacana. Mas é um tema bem interessante, porque vai trabalhar a questão regulatória, a questão de Estado. Então, eu trato com muita profundidade a questão da atuação regulatória do Estado. Ok. E se a gente for jogar para uma situação de previdência, claro que não é o tema do livro, né? Sim, Mas o Estado regulando essas questões é basicamente quando você tem uma nova normativa sim, qualquer em relação à questão previdenciária, né? Então o Estado ele se faz presente não só no transporte, mas em tudo sim. basicamente, né? E é bacana porque o próprio tema você escreve competitividade, e aí tem relação com a concorrência, de alguma Sim, forma, sim. desenvolvimento do transporte aéreo. É, não é crescimento do Não, transporte aéreo, né? não, desenvolvimento. Desenvolvimento. Desenvolvimento, porque a gente acredita que no Brasil está muito incipiente ainda. Porque se nós considerarmos, por exemplo, as análises mesmo do Banco Mundial ou de alguns outros instrumentos publicados por organismos internacionais, o Brasil, dentro de um ranking, dependendo da condição, ele está, inclusive, abaixo, nesses rankings, de países que são vizinhos nossos. Então, o Por Brasil, exemplo, a gente tem a questão do transporte, uhum, assim, é difícil comparar um país das dimensões Brasil perfeito, não dá com mesmo. um Uma país, Argentina, por como a exemplo. Argentina, com o Chile, por Não exemplo. dá. Então, assim, a gente toma por base esses dados, mas o mais correto, de fato, e eu trago também essa crítica no trabalho, é comparar o Brasil com países de dimensões territoriais semelhantes, Sim, né? Porque a doutrina critica, muito legal você comparar Brasil com Portugal. Portugal pequeno e Brasil grandão, né? sim. Então, a ideia é comparar Brasil com Rússia, Brasil com China, Estados Unidos, que são países com dimensões completamente distintas. E, Caos, né? então, se a Para gente for gestão. considerar a questão territorial, nesse aspecto do Uhum, tamanho, de todos eles o Brasil está atrás, tá. tá? Todos eles. Mas se for pegar um país menor, aí falar, pode até estar na frente ou não. Só que assim, é muito, digamos, injusto comparar um país grande com um país pequeno, né? Então, dentro dos países que são de proporções semelhantes, de todos eles, o Brasil ele está atrás. E você fala da integração aqui dos modais também, Sim, né? Como... sim, porque isso é interessante porque vai refletir na previdência, né? Porque se eu tenho integração dos modais, eu tenho efetividade, eu tenho eficiência. Essa eficiência ela é importante hoje num contexto de mercado globalizado. E aí a gente volta, porque se eu tenho a efetividade desses atos comerciais sendo realizados, importação, exportação ou transporte doméstico mesmo, Uhum, isso gera arrecadação que vai voltar para o Estado, que necessariamente vai financiar as políticas sociais. Então, embora seja uma ponta estudada, reflete na outra, né? sim. Então são elementos que se complementam. Então indiretamente, embora nesse caso eu trabalhe a questão, né, do transporte como Uhum. se a economia, o transporte sem a economia, a questão da previdência, da seguridade, Tem um reflexo direto. tem um reflexo justamente. Que bacana. Jefferson, muito obrigado por participar. Acho que foi. Tem que voltar, né? Para Agradeço. continuar aí a discussão. Talvez numa próxima a gente conversar sobre concorrência, Sim, porque é um tema também desconhecido, sim, o direito concorrencial. sim. Espero que tenha sido proveitoso para você. Ah, Você gostaria de compartilhar o teu Instagram para sim. quem? Eu agradeço primeiramente o convite, né? Reitero, né, meus agradecimentos. Meu Instagram é Jefferson, com F apenas, né? Ponto ADVG.
né? E aí estou à disposição para debates Perfeito. acadêmicos. Todas as referências que você citou, se você puder compartilhar depois para quem assiste, puder seguir lá embaixo e Sim, continuar a pesquisa, sim, de repente, né? sim. Muito obrigado.